Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre dois assuntos bastante importantes, né, no campo da sensação e percepção, em especial quando estamos estudando cinema visual, que é a percepção de cores e a psicologia da Gestalt. Quando nós entramos nesses temas, né, principalmente a percepção de cores, a primeira pergunta que a gente faz nesse campo é qual a importância em poder enxergar colorido. Ou seja, qual a importância que nós temos em poder discriminar as diferentes tonalidades, né, os diferentes tons que compõem um objeto no ambiente. Para os primeiros animais que desenvolveram uma visão colorida, isso poderia significar diferença que poderia salvar uma vida existente entre a capacidade de distinguir inimigos e presas de seu fundo visual, e até mesmo a capacidade de fazer isso de maneira mais natural, como por exemplo nessa imagem. Apesar de haver camuflagem, né, as diferentes tonalidades, mesmo sendo sutis, podem ser cruciais para a sobrevivência do organismo nesse contexto. Conseguir perceber, né, essas diferentes tonalidades e se proteger, né, desse ataque iminente. Já o primeiro homem primitivo, ele deve ter usado as cores para se inteirar do estado de suas colheitas, saber quando um fruto, né, uma fruta, podem estar maduros ou não, se informar sobre a fertilidade do solo, as diferentes cores, né, que compõem o solo, e até mesmo para predizer o tempo, né, baseando-se na coloração do pôr do sol, das nuvens, e por aí vai. Então, aqui tem dois exemplos, né, quando o fruto está verde ou vermelho, e um colorido aí, diferente, uma coloração no nosso pôr do sol, que podem nos auxiliar na organização e manejo do tempo também. E para os animais, geralmente empregam a visão de cores ou a coloração do seu corpo em seu benefício próprio, aumentando também, né, a capacidade de sobrevivência. Para alguns animais, por exemplo, a sobrevivência da espécie, né, a partir do acasalamento, da procriação, busca de parceiros, as cores são fundamentais para que eles possam, né, atrair, né, esses parceiros. Aqui temos um bom exemplo do pavão, né, que período de acasalamento ele abre sua plumagem para poder atrair a fêmea. E além disso, os animais podem usar as cores como um mecanismo para evitar a ação predatória. Por exemplo, apresentar uma coloração que disfarce ou a camuflagem em seus corpos, né, geralmente imitando as cores da natureza ou estímulos produtores de medo. Aqui nós temos o exemplo, né, de duas borboletas que as suas asas simulam, né, dos olhos, né, de uma coruja, e isso faz com que elas possam evitar certos predadores. E alguns outros animais, né, utilizam uma coloração mais berrante, mais multicolorida, mais intensa, com uma exposição abrupta de plumagens, cores e tons, tá? Para surpreender o predador, né, que o ataque possibilita até mesmo uma fuga. Aqui nós temos dois exemplos, né, em que o excesso de cores, né, podem produzir um efeito, né, no predador e permitir que ele possa fugir. Então, né, a partir desse contexto, da importância, né, das cores no nosso dia a dia, temos que pensar qual é a natureza da cor. O que é uma cor? Né? Perceber a cor depende principalmente do comprimento de onda da luz que estimula o sistema visual. Ou seja, nós sabemos que nosso sistema visual, né, ele é uma máquina apta a perceber e detectar ondas de luz, e a cor, ela vai ser dependente disso, ou seja, as diferentes tonalidades, né, de cores vão depender do comprimento da onda de luz que atinge a nossa retina e, consequentemente, nossos cônes e bastonetes. Nos seres humanos, a luz produz uma experiência de cores, a luz que produz uma experiência de cores limita a uma faixa de visibilidade bastante restrita do espectro eletromagnético, algo entre 360 até 700 nanômetros. Aqui tem um exemplo, tá? Vou começar com a parte inferior da nossa imagem. Nós temos diferentes comprimentos de onda, sendo que o comprimento de onda que é visível aos nossos olhos, a nossa máquina visual é capaz de detectar, é essa que varia entre mais ou menos 360 a 400 até mais ou menos 700 a 160 nanômetros. E que podemos perceber que dentro desse espectro aqui visível,
né, esses diferentes comprimentos de onda, ondas mais curtos, medianos ou longos, eles vão dar a percepção diferente de tonalidades de cores. Nosso cérebro vai interpretar isso dessa forma. Assim, por exemplo, quando nos referimos à luz vermelha ou azul, queremos com isso falar que, respectivamente, da luz de comprimento de onda curto ou longo. Os efeitos do sistema visual produzem sensações de azul e vermelho. Então, as percepções cromáticas são efeitos totalmente subjetivos produzidos pela luz, refletida de certos comprimentos de onda do espectro visível sobre o sistema nervoso, nossa retina. Em outras palavras, as cores dependem da maneira como o sistema visual interpreta os diferentes comprimentos de onda de luz que se refletem nos objetos e atingem o olho. Então, raios de luz, tintas, filtros, objetos não possuem cor alguma por si só. Eles simplesmente utilizam a energia radiante de forma seletiva, produzindo ou transmitindo comprimentos de onda, refletindo alguns e absorvendo outros que nosso sistema visual vai detectar. A cor é, portanto, um produto do sistema visual, é uma construção do sistema visual a partir do tipo de comprimento de onda que chega na retina, e não necessariamente uma propriedade inerente do espectro visível que está no ambiente. Então, nossas percepções cromáticas estão dentro de nós mesmos, ou seja, as cores não podem existir a menos que o observador as perceba. Elas não existem nem mesmo na cadeia de eventos que ocorrem entre os receptores da retina e córtex visual, mas somente quando as informações são, por fim, interpretadas na consciência do observador. Então, no nosso texto, nós temos duas grandes teorias que explicam um pouco o funcionamento das cores. A primeira é a teoria tricromática e a segunda é a teoria dos processos oponentes. A teoria tricromática, como o próprio nome sugere, nós temos três cores básicas, tá? Que refletem, né, os três tipos básicos de cones, tá? Então, a teoria tricromática, vou mostrar uma figura para vocês que vai poder ilustrar um pouco mais como isso funciona. Aqui nós temos, né, a sensibilidade do cone, tá? E aqui nós temos o comprimento de onda, variando de 360, mais ou menos, até 760, quase 800. Então, nós temos aqui, olha, três tipos de comprimento de onda: cores curtas, short, médias, né, e high, altas, tá? E a gente pode perceber que as cores de comprimento de onda mais curto, tá? Elas têm uma coloração nativa, um certo tipo de cone, coloração mais azulada, médio mais verdeado, e a alta, ela consegue pegar um tom mais vermelho, tá? Sendo, né, pegando esse espectro aqui mais com maior intensidade, esse espectro maior, né, de grandes comprimentos de onda. Então a ideia é que todas as cores que nós percebemos, ela é a combinação, tá, de ativação desses três comprimentos de onda. Então por isso que a teoria é tricromática. Ou seja, a ideia é que a visão colorida resulta da atividade desses três tipos de cones que podemos compor e dar sentido à nossa realidade. Já a teoria dos processos oponentes, ela já traz uma outra ideia. Ela traz a ideia de que algumas cores elas são oponentes, ou seja, quando uma é ativada, ela pode desativar uma outra cor. Então, ele traz o texto, né, na página 186, traz esse exemplo. Né? De acordo com a teoria tricromática, as cores vermelha e verde são cores oponentes, do mesmo modo que azul e amarela. E aí traz um exemplo. Quando encaramos uma imagem vermelha durante algum tempo, vemos uma pós-imagem verde ao olharmos para outro lugar. Quando encaramos uma imagem verde, vemos uma pós-imagem vermelha. Do mesmo modo, ao encararmos uma imagem azul durante certo tempo, vemos uma pós-imagem amarela. Quando afastamos o olhar e ao encararmos a imagem amarela, vemos uma pós-imagem azul. Ou seja, parece que quando nós ativamos muito, né, uma cor, né, ou algum cone, parece que, de uma certa forma, ele consegue inibir, né, um outro tipo de cone, de um outro tipo de cor, e se ele saturar, outra cor vai entrar em ação. Vou continuar a leitura do texto. Tá? Teoria dos processos oponentes, página 8 e meia do nosso texto.
Se as cores em si são efeitos ópticos, como explicar aquilo que parece ser cores oponentes? Para essa explicação, devemos nos voltar para o segundo estágio do processamento visual. Esse estágio ocorre nas células ganglionares, as células que constituem o nervo óptico, que levam ou transportam a informação para o cérebro. Diferentes combinações de cones convergem para as células ganglionares localizadas na retina. O tipo de célula ganglionar recebe estímulos excitatórios dos cones L, porém é inibido, que é L de longo, porém é inibido pelos cones médios. As células desse tipo criam a percepção de que as cores vermelho e verde são oponentes. Outro tipo de célula ganglionar é excitada pelo estímulo oriundo de cones curtos, relacionado com azul, por exemplo, a cor azul, mas é inibida pela atividade dos cones M e L, relacionado com a percepção do amarelo. Então, parece que quando nós podemos ativar, né, um tipo de cone, mas de certa forma podemos inibir um outro tipo de cone, dando a sensação de que as cores podem funcionar em processos oponentes. Essa figura aqui ilustra um pouco isso, né? Principalmente, né, que nós temos três tipos de cone, de ondas curtas, short, médio, verde, e longo, que é o vermelho, na teoria tricromática, e aqui é a teoria dos processos oponentes, né? A ideia é que essa última quadro aqui ilustra bem, quando duas cores elas são ativadas, né, elas podem acidentalmente inibir um outro tipo de cor e produzindo um outro efeito aqui pós-óptico. Vamos fazer um experimento para que a gente poder testar como funciona isso? Eu vou mostrar uma imagem para vocês durante 30 segundos e vou pedir para que vocês não pisquem os olhos, tentem fixar, né, essa imagem na tela do computador e tentem ver o que vai acontecer depois. Então, eu vou mostrar a imagem por 30 segundos e depois eu vou apertar uma outra tela que vai entrar para vocês verem o efeito pós-imagem. Vamos começar. Vamos lá ver a pós-imagem agora. Tentem dar uma olhada agora, né, nesse fundo branco, ver qual pós-imagem pode aparecer e se as cores elas mudaram, né, da primeira imagem da bandeira do Brasil. Isso é um efeito na teoria dos processos oponentes. Ou seja, quando você consegue saturar, né, alguns padrões de cores e coloca depois um outro estímulo, ele ativa as cores oponentes, o que nos dá a sensação de que a bandeira do Brasil agora está com as cores corretas. Para a gente poder ilustrar como as cores elas são uma construção, né, e elas dependem bastante, né, uma construção é um aspecto bastante perceptual, mas que altamente depende dos comprimentos de onda e como nossa máquina cerebral consegue perceber, detectar isso e dar sentido a isso. Vou mostrar agora para vocês um vídeo, né, do Neil Harbisson, né, que chama Eu Escuto as Cores. Esse vídeo é uma palestra que ele fez num evento chamado TED, em que ele mostra como que a percepção de cores consegue produzir nele uma nova percepção, uma nova compreensão da realidade. E como as cores são mais uma construção, né, do que um efeito por si só dos objetos. So I was born with a rare visual condition called hemochromatosis. So I've never seen color. I don't know what color looks like because I come from a gray skin. Neither the sky is always gray, colors are always gray, and television is like white. But since the age of 21, instead of seeing color, I can hear color.
grass. This is red. This is the sun with the sun. It's like yellow. So I've been doing color all the time for 8 years, since 2004. So I've been completely normal and doing color all the time. And starting to I have to memorize the colors. I have to memorize the but at the same time, the perception, right? You have to think of the notes. And then this perception, it will feed you and favorite colors and you start reading colors. So when I started reading colors, when I felt software and my brain had because for my dreams, it was my brain electronic sounds. It wasn't the software. So that's when I started to feel like a cyborg. It's when I started to feel that the cybernetic device was no longer a device. It had become a part of my body, an extension of my senses. And after some time, it even became a part of my official image. This is my passport from 2004. You're not allowed to appear on UK passports with electronic equipment, but I insisted to the passport office that what they were seeing was actually a new part of my body, an extension of my brain, and they finally accepted to appear with the passport. So life has changed dramatically since I hear color. Color is almost everywhere. So biggest changes for those going to an art gallery, I can listen to a Picasso, for example. So it's like going to a concert hall because I can listen to the paintings. And Superman, as I find this is very shiny, very attractive. The Superman is like a nightclub, it's full of different things. Especially the have this green one, it's just fabulous. Also, the way I dress has changed. Before I used to dress in a way that it looked good. Now I dress in a way that it sounds good. So today, I'm happy. If I had to go to a funeral, the one would dress in B minor, which would be turquoise, purple, and orange. Also, food. The way I look at food has changed. Because now I can display the food on a plate so I can eat my favorite song. So depending on how I display it, I can compose music with food. So imagine a restaurant where we have a plate at a time. This would get teenagers in their restaurant. Also, some left money off camera trackers of pictures and some journal about desserts. That would be a very exciting restaurant that we can have songs. Also, the way I perceive beauty has changed. Because when I look at someone, I feel their face. So someone might look very beautiful but sound terrible. And it might happen the opposite the other way around. So I really enjoy creating like soundboards. Instead of drawing someone's face, like drawing their face, I point at them with the eye and I write down the different notes I hear. And then I create soundboards, just some faces. Yeah, you can't even sound. Some people I would never relate, but they sound similar. Trees just doesn't just happen. They call it when you have similar sound and eyes. You relate people that you really relate. And you can actually sound functions by looking at the other's faces. So like at the area that I call this spaces. If you think about this, the concert doesn't sound good, it's their fault. It's not my fault. So another thing that happens is that I started having this safety effect. The normal sounds started to become color. I heard telephone ringing, that was great, but it sounded just like the color green. The BBC piece, they sound turquoise. And this is because I became a yellow experience. So I started to paint music and paint people's voices, because people's voices have frequencies that I
can also voices, I can transform speeches into color. For example, these are two very well-known speeches. One of them is Martin Luther King's I Have a Dream, and the other one is People. And I like to see this about rainbows, and then asking which one is that. And most people change their preference when they tell them that the one on the left is People, and the one on the right is Martin Luther King. So I got to a point where I was able to perceive 360 colors, just like human vision. I was able to perceive all the colors, but then I just thought that this human vision wasn't good enough. There's many more colors around us that we cannot perceive, but the electronic eyes can perceive. So I decided to continue expanding my color sense, and I added infrared and I added ultraviolet and the color sunset. So now I can see the colors of the human eye and not see infrared because actually detected this detected in the it's our points of view control. And the good thing about perceiving ultraviolet is that you can figure out if it's a good day or a bad day Sunday. Ultraviolet is a dangerous color, and this color can actually heal us. So I think we should all have this wish to perceive things that we cannot perceive. That's why 3 years ago I created the Cyborg Foundation, which is a foundation that tries to help people become a cyborg, tries to encourage people to extend their senses by using technology as part of the body. You know, think that knowledge comes from our senses. So if we extend our senses, we will consequently extend our knowledge. I think life will be much more exciting when we stop creating applications for mobile phones and we start creating applications for our own body. So this will be a big change that we'll see in this century. So I do encourage you all to think about which senses you'd like to extend. I would encourage you to become the cyborg. You won't be alone. Thank you. Então, pessoal, esse vídeo, né, ele é bem ilustrativo, que o relato do Neil Epson, ele consegue trazer para a gente o efeito subjetivo da percepção de cores, mostrando que, apesar de ter essa relação, né, do efeito do comprimento de onda, né, na nossa retina, nesse caso, né, no sensor dele, a construção da realidade, né, o sentido que nós damos, né, aos objetos, às pessoas, como nós percebemos, né, o mundo à nossa volta se dá a partir de uma construção completamente cognitiva e altamente perceptual. Então, por isso que a gente fala, né, que a senso-percepção, né, tem um efeito, né, de ativação fisiológica, né, da detecção, captação de uma variação ambiental, nesse caso, comprimento de onda, mas tem também a construção subjetiva disso, né? E no final, né, ele faz um relato interessantíssimo, né, como nós podemos ampliar nossos sentidos a partir do uso da tecnologia. E nos deixa a pergunta, qual seria, né, o sentido que cada um de nós gostaríamos de ampliar? No caso dele, ele ampliou, né, a visão, a percepção de cores, deu para ele, né, uma série aí de novos modos, né, de sentir e viver a realidade. Continuando a nossa aula, né, entrando para um tema que é bastante importante para a gente, vamos falar um pouco sobre os princípios da Gestalt e organização perceptiva. Nosso texto, tá? Quando nós entramos, né, nesse tema da psicologia da Gestalt e da organização perceptiva, tá? Cabe algumas perguntas que entram aí, tá? Estou na página 188 do nosso texto. Né? É no cérebro. O que acontece exatamente com a informação captada pelos sentidos referente às características de objeto? Como a informação é organizada? As ilusões de ótica estão entre as ferramentas de que os psicólogos dispõem para entender como o cérebro usa essa informação. Muitos psicólogos da percepção acreditam que as ilusões revelam mecanismos que ajudam os sistemas visuais a determinar os tamanhos e a distância dos objetos no ambiente.
Desse modo, as ilusões ilustram como formamos representações precisas do mundo tridimensional. Os pesquisadores se baseiam nesses truques para revelar sistemas perceptivos automáticos que, na maioria das circunstâncias, resultam em percepção precisa. Ou seja, o texto traz, né, que nós temos alguns sistemas perceptivos que são quase que automáticos e muitas vezes involuntários, como em relação ao modo como organizamos, sintetizamos a informação que estamos recebendo no sistema visual, que nos favorece a ter uma percepção mais precisa do que está acontecendo, tá? Então, quando nós entramos, né, na psicologia da Gestalt, a primeira coisa que nos chama a atenção é essa palavra Gestalt, tá? Gestalt é uma palavra alemã que significa formato ou forma. É uma tradução mais próxima, porque essa palavra não tem uma tradução literal direta, mas o mais próximo seria esse sentido, tá? E os psicólogos, né, da Gestalt hipotetizaram que a percepção é mais do que o resultado de dados sensoriais acumulados. Eles propuseram que o cérebro usa princípios inatos, né, ou seja, frutos da evolução, para organizar a informação sensorial em todos organizados, ou seja, em campos de compreensão, em campos de sentido. E esses princípios explicam por que percebemos um carro, ao invés de percebermos um elemento como um conjunto de metal, pneu, vidro, maçaneta, calota, paralama, né, várias partes, conseguimos perceber ele um todo integrado para que esse objeto tenha uma unidade, é um carro, e não um conjunto de peças, né, soltas, aleatórias. Então, né, a psicologia da Gestalt, né, ela surgiu na Alemanha entre mais ou menos 1910 e 1920, tá? Esses são os principais autores, principais expoentes da Gestalt: o Max Wertheimer, o Kurt Kafka, o Wolfgang Kohler, são alguns dos principais autores que trabalham nesse campo, os fundadores da Gestalt. Então, para eles, né, a psicologia da Gestalt é uma teoria da psicologia que se iniciou no final do século XIX, na Áustria e Alemanha, e possibilitou o uso da percepção humana, ou seja, como percebemos o mundo à nossa volta. É, Então, a psicologia da Gestalt, né, é uma teoria que estuda como os seres humanos percebem as coisas, objetos, imagens, sensações, e pode ser entendida como a teoria da percepção. A psicologia da Gestalt foi um campo de pesquisa que trouxe uma série de novas perspectivas para entender a maneira com a qual o homem se relaciona com o mundo. Ela afirma que a nossa percepção não está por pontos isolados, mas sim por uma visão do todo. Não vemos partes isoladas, mas relações. Relações entre os objetos que compõem uma unidade. Isso é uma parte da dependência de outra parte. Nossa percepção, que é resultado de uma sensação global, as partes são inseparáveis do todo e são outra coisa que não elas mesmas, fora desse todo. Então, para a Gestalt, né, o todo, né, o conjunto, é sempre mais do que a soma de suas partes. O homem, então, é uma totalidade. O princípio fundamental da teoria da Gestalt sugere que a análise das partes nunca pode proporcionar uma compreensão do todo, uma vez que esse todo é constituído pelas interações e interdependências dessas partes. Eu gosto de fazer uma analogia com o sistema de quebra-cabeças. Se eu pegar uma peça de um quebra-cabeça solta na minha mão, tirar do contexto do quadro que ele compõe, talvez não consiga ter noção do quadro como um todo se eu pegar a peça isolado. Mas se eu inserir essa peça e articulá-la com outras, estabelecer relações dessa peça que está na minha mão com as outras peças, encaixá-la de uma certa forma, aquilo vai ganhar um todo e aquele quadro vai ganhar um sentido para mim, tá? E isso é o mesmo para o ser humano, né? A psicologia Gestalt traz a ideia de entender o homem em sua totalidade, como diferentes aspectos ou diferentes partes do homem podem compor esse todo. Então, né, a psicologia da Gestalt tem essa frase, né, que é bastante famosa: o todo é mais do que a soma das suas partes. Aqui nós temos, né, um conjunto de imagens, né, de figuras geométricas que podem estar organizadas de duas formas. Uma forma que não tem muito sentido para a gente, e outra forma que nós conhecemos como a composição de uma bicicleta. Então, nós temos algumas figuras, né, clássicas da Gestalt que nos ajudam, né,
a entender, né, como funcionam esses princípios. Nessas duas imagens, né, nós podemos alternar, né, entre o rosto de uma moça e um rapaz tocando saxofone. Aqui é uma figura clássica da velha e da moça. E o que é interessante é que é impossível ver as duas imagens ao mesmo tempo. Na verdade, duas imagens não essas duas. Nesse mesmo quadro, eu consegui alternar entre a velha e a moça ao mesmo tempo, percebê-las ao mesmo tempo é difícil, né? Simultaneamente. Na verdade, a gente vai alternando, né, a compreensão, a organização do todo. Então, é impossível ver as duas imagens ao mesmo tempo e a passagem de uma para a outra faz-se bruscamente, de uma só vez, por reconstrução mental do conjunto. É inútil fazer qualquer esforço, por isso em nada acelerará o processo. A imagem aparece por iluminação como uma evidência ou não aparece de todo. Ou seja, algumas horas eu organizo esses elementos, eu vejo uma moça, e outra hora eu reorganizo elementos e consigo perceber uma senhora. Aqui, um outro exemplo, né, de figura, né, nós podemos reorganizar o campo para dar novos sentidos a ele. A figura que já havia mostrado para vocês da moça e do saxofonista. E a partir disso nós vamos entrar em algumas leis da Gestalt. A primeira lei da Gestalt é a lei da figura e fundo, tá? É que a ideia é de que todo objeto, para ele poder se sobressair, para que possamos percebê-lo, ele tem que ter um fundo, ou seja, um contexto que nos dá o contraste para que ele possa ter, né, para que ele possa sobressair, tá? E aí a pergunta que traz para a gente é o que determina qual parte será considerada como figura e qual parte será vista como fundo, tá? Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem para figura e fundo, né? Nós podemos perceber que o fundo é branco e temos uma imagem aqui, um rasgo aqui, né? De um elemento, de um objeto que nos dá uma ideia de uma figura que sobressai dentro de um fundo, que é o contraste que ele está, que é o fundo branco da tela. De acordo com Rubin, em 1915, se dois campos são homogêneos e de cores diferentes, um for maior do que o outro e envolver, há uma grande probabilidade de que o campo menor e circundado seja considerado como uma figura, como está aqui, e o fundo seja o objeto maior, né, que está, né, em maior proporção no todo que nós estamos enxergando. Então, aqui é um outro exemplo, olha, de figura e fundo. Nós temos essa imagem aqui, que seria um fundo, e aqui dentro temos um quadrado com orientações diferentes das retas, que nos dá um contexto de uma figura, do elemento aqui, que se destaca todo esse fundo aqui de contraste. Tá? Então, algumas diferenças perceptuais entre figura e fundo. Nós podemos ver que a figura, né, é uma qualidade do objeto que está aqui dentro, possui um contorno delimitado. O fundo, né, tem de ser um elemento mais sem forma, né, um elemento maior, tá? A figura é aquilo que parece estar mais perto do observador, né, aquilo que se sobressai, aquilo que se destaca, está mais proeminente, tá? E comparado com o fundo, né, a figura ela pode causar maior impressão, né? Ela geralmente tende a ser mais lembrada, é aquilo, como eu falei, que se destaca dentro de um contexto. E nós temos aqui, então, algumas leis, né, além da figura e fundo, que nos ajudam a entender um pouquinho o que é, né, essa organização perceptual, que é um elemento inato, né, característico, né, pelo menos no ser humano. Nós temos a lei da proximidade. A lei da proximidade, ela traz a ideia de quanto mais perto estiverem dois elementos um do outro, maior será a probabilidade de nos agruparmos, tá? E vemos como parte de um objeto. Aqui nós temos vários pontos, né, no fundo branco. E como estão organizados algumas próximos do outro, podemos ter a sensação que são três grupos de pontos, três elementos, tá? Temos também, né, a lei da similaridade, tá? Tendemos a agrupar figuras conforme a proximidade com que essa se assemelha a outra, seja quanto ao formato, seja quanto à cor, orientação. Aqui, né, nós temos a tendência a ter, né, dois grupos, né, como se fosse uma única figura em duas partes. Nós agrupamos, né, por similaridade, como essas linhas são iguais, né,
elas se juntam formando um grupo e, né, elas se distanciam, né, diferenciam do conjunto de losangos aí, que são vermelhos. Temos a lei da continuidade ou boa continuação, tá? E diz que tendemos a agrupar as bordas ou contornos que têm a mesma orientação, tá? E que nos dá a ideia de conclusão ou continuidade do objeto, né? Aqui nós temos, né, a ilusão, né, de que como se tivesse um gato, um objeto, é um gato bem alongado, mas assim, a ideia de que teríamos um gato envolvendo, né, esse objeto. E aqui temos um outro exemplo de que teríamos um retângulo, tá? Que corta, né? Que está por trás desse objeto aqui, está mais, tá mais proeminente. Então, é interessante a gente ver que, inicialmente, podemos ter a tendência, né? Se analisarmos criticamente, de que seriam dois retângulos. Mas, pela ideia da boa continuação, a tendência que nós temos é pensar que é um retângulo só que está sendo, né, tem seu meio, né, ofuscado, né, por esse outro objeto que está mais à frente. As últimas leis que o texto traz, né, é do fechamento, e tendemos a completar figuras com lacunas, né, que nos dá a sensação de que é um triângulo, quando na verdade pode ser um conjunto de retas e aqui não tem nada no meio, mas nossa tendência a fechar, né, como um todo. E aqui dos contornos ilusórios, né, que muitas vezes percebemos, né, contornos e indícios de profundidade, mesmo quando não existem, né? Nós temos uma tendência aqui a pensar que tem um triângulo, né, e aqui temos um quadrado, quando na verdade é uma ilusão, né? Uma facilidade, né, um atalho mental que o nosso cérebro ele cria. E o que é interessante, então, é que nós podemos usar, né, as figuras da Gestalt para compreender uma série de elementos do nosso dia a dia, desde como percebemos objetos, compreendemos nossa realidade, e assim por diante. Para a gente poder fechar a aula de hoje, eu vou mostrar um vídeo para vocês da aplicação da figura da Gestalt num campo do design gráfico, como muitos elementos, né? A gente usa no nosso dia a dia, muitas imagens, muitas referências visuais utilizam assim de uma forma muito clara, né, esses princípios da Gestalt. Cabe ressaltar que no vídeo, né, alguns termos que nós utilizamos aqui na aula, que estão no nosso texto, eles são nomeados de outra forma, né? Mas os princípios são os mesmos, né? Então, e tem até, inclusive, né, no vídeo, como eu mostrar para vocês, outras leis da Gestalt que o texto não traz também, tá certo? A percepção visual de Gestalt aplicada ao design gráfico. O estudo da Gestalt e da percepção humana fizeram com que os psicólogos notassem a respeito de padrões do comportamento visual. Estes padrões são a base para a ciência Gestalt. Estas leis são parte da atividade natural do cérebro, que regem a compreensão das formas visuais. Elas nos dizem sobre como vemos, e como percebemos. A Gestalt é composta por 7 leis básicas, que são redundância, unidade, semelhança, proximidade, profundo, continuidade e fechamento. A percepção de Gestalt tem seus critérios apresentados pela primeira vez na Áustria, no ápice protagonista de todo o mundo. Diz que todas as formas tendem a ser percebidas em seu caráter mais simples. É o princípio da simplicidade natural da percepção. Quanto mais simples, mais facilmente é assimilada. Desta forma, a parte mais bem compreendida do desenho é a mais regular, que requer menos atenção. A pregnância pode, então, ser descrita como a medida da facilidade de compreensão, leitura e identificação de uma composição visual. Está certo? A possibilidade da pessoa saber a verdade é a igualdade harmônica dos elementos visuais que constroem uma composição. Quanto melhor o equilíbrio dos elementos visuais, maior é a sensação de unidade. Esse conceito pressupõe a
Então, pessoal, estamos fechando nossa aula de hoje. Nós discutimos dois temas bastante importantes, mais relacionados, né, à nossa percepção, que é a percepção de cores, e a psicologia da Gestalt, que é um campo bastante importante para a psicologia. E na próxima aula, vamos fechar o sistema visual e fechar essa primeira parte do texto, tá certo? Vou colocar os slides também para vocês no Moodle, né, juntamente com o vídeo, e vou colocar as perguntas no fórum para que possamos discutir, tá certo? Um abraço a todos.